Boa tarde, família. Jorge Nascimento aqui. Passando só para trocar uma ideia rapidinha com vocês. Tanto é que vocês estão vendo aqui que normalmente, né, nosso lugar de fazer vídeo não é nem esse aqui. Né? Estou em outro cômodo da casa. O que acontece? Eu vi ontem, né, minha esposa me mostrou um vídeo que o Mano Brown estava entrevistando a irmã Camila Pitanga no podcast dele. E isso me despertou uma série de questões. Porque o Mano Brown, homem preto, eu sou fã do Racionais MCs, né? Praticamente, né? Mesmo layout aqui, sou fã do Racionais. Eu curto o Racionais Família desde o final dos anos 80, que eu conheci o Racionais MCs, né? Logicamente porque eu me identifiquei imediatamente com as músicas do Racionais, porque sou homem preto de favela, e os Racionais também são homens pretos de favela, com exceção do KLJ, como ele mesmo já falou, que ele é preto, mas ele não é de favela. Mas a questão fundamental aqui é o seguinte: as músicas que os Racionais fazem e que continuarão a fazer. Já fui em vários shows do Racionais MC, vários. Aqui perto da minha casa, né, onde tem o Imperator, enfim, em vários lugares, no Fundição Progresso, em vários lugares. Já vi show do Racionais em muitos lugares. E eu tenho muitas músicas do Racionais de cabeça, né? Para mim, esse aqui é o álbum clássico. Eu tenho outros álbuns do Racionais também, como Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Então, o Mano Brown, ele teve algumas fases na vida dele que ele parecia que estava até frequentando a igreja protestante, né? Tanto é que numa das faixas aqui, Fórmula Mágica da Paz, né? Quando ele fala agradeça a Deus, aos orixás, nos shows, né? Em alguns shows que ele fez, ele, ao invés de falar a palavra orixás, ele abaixava a cabeça. Até aí, tranquilo, o problema é dele, assim, cada um segue a religião que quiser. Eu sou de Umbanda, tem preto que é protestante, como Martin Luther King Jr., tem preto que é muçulmano, como o grande Malcolm X, Sheikh Anta Diop. A questão fundamental é essa. A questão é, você precisa saber quem são os seus ancestrais, o que colocaram na sua cabeça para você renegá-los, ou o que colocam na sua cabeça para você não querer ser quem você é, quem a sua imagem, quem o seu fenótipo é. Mostra para você, meu Deus, quem o seu fenótipo mostra que você é. Né? Por que eu estou falando isso? Porque ele disse que a irmã é mulata. Ele disse que a irmã Camila Pitanga é mulata. Eu tive a oportunidade de ver a Camila Pitanga de perto, certa vez no CLA da Unirio, né? Centro de Letras e Artes. Eu estudei lá na Unirio, né? Fiz arquivologia lá, sou formado em arquivologia também, além de ser professor de história, sou formado em arquivologia. Tive a oportunidade de ver a Camila Pitanga bem de perto. Camila Pitanga, mulher preta, cabelo liso, sim, porque os cabelos lisos nasceram primeiro na cabeça de pessoas pretas, como mostra Sheikh Anta Diop na obra dele fundamental chamada Nações Negras e Cultura. E como todos os pretos, no início dos tempos, os africanos também tinham diferentes tonalidades de pele sem necessariamente estar misturado com outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o Mano Brown chega e fala, nós viemos da mistura. Sim, este país ele nasceu do processo de estupro de mulheres pretas por homens brancos. O pai do Mano Brown é branco. O Mano Brown já disse, eu já ouvi falando, eu assim, consumo muita coisa do Racionais, falei até ontem com a minha esposa, consumo muita coisa do Racionais, muita coisa. O Mano Brown falou que não conhecia o pai dele. Né? A mãe dele é retinta, bem retinta. O Mano Brown é um homem preto. Ele não precisa ser retinto como eu, ou como sua mãe, ou como Ice Blue, ou como Ed Rock, para se ser chamado de preto. Ele é um homem preto. Né? O que acontece é que o Mano Brown, ele, assim como este cara aqui, o Marighella, por exemplo, que também era um homem preto, e não por acaso, Mano Brown e Marighella têm histórias parecidas. Né? O Mano Brown era filho de baiano. O pai do Mano Brown era branco. A mãe do Mano Brown, preta. O pai do Marighella era branco. Né? O Marighella nasceu na Bahia. A mãe do Marighella era preta, uma preta nagô. Né? Está documentado, inclusive, nessa obra aqui. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o Wagner Moura, ele ia chamar o Mano Brown, chegou a chamar o Mano Brown para poder interpretar o Marighella, porque viu no Mano Brown exatamente o fenótipo ideal para interpretar o Marighella, porque eles são muito parecidos, fenotipicamente falando. Você não precisa ser retinto para ser preto. Não precisa ser retinto para ser preto. O que acontece é que tem uma grande discussão hoje em dia, infelizmente alimentado por uma página ridícula aí, que é chamada Parditude, que eu me recuso a frequentar aquilo ali, até porque é um desserviço à comunidade preta e é um serviço prestado aos racistas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa como o Mano Brown, conhecidíssimo, um cara consagrado pela comunidade preta, né? Que é um cara que sabe que é muito seguido por muitas pessoas pretas que têm também seu padrão de pele preto, embora menos retinto do que eu, do que a Camila Pitanga, do que o Antônio Pitanga, do que o Rouco Pitanga.
quando ele fala isso, ele acaba dando margem, abrindo espaço para os racistas nos atacarem. Porque é tudo que os racistas querem. E aí, sendo o Mano Brown um homem de mais de 50 anos, assim como eu, tenho mais de 50 anos, sendo o Mano Brown um homem que foi educado e muito por esta mulher aqui, chamada Sueli Carneiro, inclusive eu adquiri esse livro depois que eu vi a Sueli Carneiro falando e muito no podcast Mano a Mano, né? Sendo ele essa pessoa que ele é, tendo ele, inclusive, já participado do Roda Viva, eu acho que o Mano Brown já deveria saber há muito tempo que essas categorias de pardo e mulato são categorias racistas, alienígenas, criadas pelo IBGE, para não diferenciar. Inclusive, o Mano Brown, ele diz que a Camila Pitanga é de uma outra raça. Que a Camila Pitanga, ele fala da minha raça e da sua raça, ou seja, ele se coloca, em determinado momento, como se eles fossem de raças diferentes, ele e Camila Pitanga, para vocês verem o quão grave é o desconhecimento histórico que o nosso povo vive. Então, assim, o Mano Brown é um cara que eu respeito profundamente, eu continuo respeitando, né? Apesar da sua desinformação a respeito da história dos pretos, que ele mostra realmente ser um cara desinformado nessa parte, mostra ser realmente um cara desinformado, e um cara que precisa ler. Ele precisa ler muito. Ele mesmo já disse, inclusive, no Roda Viva, que ele participou, que ele lia pouco. Eu pensei que desde aquele período até agora, que quando ele participou do Roda Viva foi há muito tempo, ele era bem mais novo, ele estava na casa dos 30 anos, mais ou menos, né? Eu pensei que ele tivesse lido mais a respeito até da questão africana, da história dos pretos, etc. Eu pensei que ele tivesse lido mais sobre isso. E, pelo visto, infelizmente, parece que não. Porque, repito, você precisa ser retido como Ice Blue, como eu, para ser considerado preto. Porque hoje em dia, família, existe uma tentativa de nos separar, hoje em dia não, há muito tempo, uma tentativa de nos separar, é o famoso dividir para dominar, né? Onde se coloca essas categorias alienígenas, né? Apenas para fazer com que pessoas que tenham menos pigmentação sobre a pele e que são pretas, não querer ser pretas, e também pelo fato de nosso país, esse país aqui é nosso, não, esse país não é nosso, é dos brancos, esse país não é dos brancos, é dos brancos, esse país não é nosso, não é dos pretos, é dos brancos, né? Nós construímos, mas esse país é deles, porque são eles que controlam, né? Nossos ancestrais foram os primeiros a chegar aqui, depois vieram os indígenas para cá, como já explicamos isso, mas este território aqui, controlado política, econômica, socialmente, racialmente por pessoas brancas, ele sempre tentou fazer com que os pretos odiassem ser pretos. E aí, qualquer categoria alienígena que eles criem para nos diferenciar é no sentido de fazer com que pessoas que tenham menos pigmentos sobre a sua pele, como o Mano Brown, por exemplo, queiram se identificar com qualquer coisa menos com ser preto. Porque se construiu uma ideia negativa de preto, né? Macumba, demônio, Exu é diabo, essas coisas negativas, e logicamente vinculando a história preta exclusivamente à escravidão, e ninguém quer ficar vinculado a uma história negativa, né? Agora, quando a gente começa a estudar a nossa história exatamente como ela é, a partir da perspectiva do panafricanismo, aí a coisa muda completamente. Certo, família? Então, vamos estudar, vamos nos educar cada vez mais e vamos nos alimentar fundamentalmente de obras de referência, né? Como essa aqui, por exemplo, como do Cheikh Anta Diop, como essa aqui também, para que nós possamos saber que nós somos pretos, independente da quantidade de melanina pouca que nossa pele possa ter. Porque, fundamentalmente, a branquitude, ela usa muito isso contra nós. Até porque tudo que os racistas querem é o desaparecimento das populações pretas da face da Terra. E o Brasil, logicamente, está no planeta Terra. Dado o recado, venham todos os editores fazer o meu curso online de História da África, aula síncrona comigo. Estamos juntos sempre. Esse foi só um papo rapidinho, né? Pode ver até que o cenário está diferente aqui. Estamos juntos sempre. Rotep, África no Centro.